Hoje a gente vai estar falando de um momento especial onde ele vai chegar no Monte Sinai com aquele povo que saiu todo do Egito. Vocês sabem que o Moisés, ele recebeu um grande chamado ali na sarça ardente, não foi? Aí lá Deus falou com ele, disse que ele deveria libertar o povo do Egito, mas disse uma promessa. Às vezes a gente lê a sarça ardente e não percebe essa promessa. Qual é a promessa que ele disse? Deus disse assim, e a prova de que é isso mesmo que eu estou dizendo, que eu sou Deus, é que esse povo fará uma festa para mim nesse monte. Ou seja, tudo isso aconteceu, Moisés foi lá, pediu para liberar o povo, teve as pragas, teve a travessia do Mar Vermelho, para que chegasse nesse momento e Deus confirmasse a promessa, dizendo, esse povo vai celebrar para mim uma festa nesse deserto. E qual era o propósito de Deus? Era transformar todo esse povo que saiu do Egito numa grande nação santa de sacerdotes para esse mundão inteiro, dizendo assim, olha, esse povo aqui vai revelar esse Deus para todos esses povos e todas essas nações. Esse era o desejo de Deus. Hoje, talvez, a gente vai falar sobre muitas coisas legais. Vamos falar sobre até alguns fundamentos da fé. Hoje eu quero convidar vocês para fazer uma viagem bíblica, mas talvez seja o dia de você prestar mais atenção do que outros dias, porque talvez eu vá trazer uma palavra com cheirinho de um estudo bíblico, certo? Com algumas leituras bíblicas, com alguns entendimentos, com alguns conceitos que talvez você precise prestar um pouquinho mais de atenção. Vamos lá? Olha, eu vou começar aqui com um momento onde Moisés estava em Êxodo 19, 17, preparando o povo. Diz assim, Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. Olha só que cena. Vocês imaginaram aí na cabeça de vocês? É uma cena estrondosa. E o Senhor lhe disse, desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mas o sacerdote que se aproximarem do Senhor deve consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Pense, Moisés disse ao Senhor, o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare o santo. Isso é uma espécie de anticlímax, você já percebeu? Porque toda a construção era para esse encontro, né? Tudo o que aconteceu é para levar esse povo para se encontrar com Deus nesse monte, para fazer uma grande festa. E chega lá, o que acontece? Deus diz, mas não passe dessa linha não, vou botar uma linha bem aqui, ó. Vamos botar aqui, vocês fiquem nesse pontozinho aqui, que eu tenho umas coisas para conversar agora com Moisés, mas vocês não podem se aproximar não, sabe por quê? Porque vocês podem morrer se vocês se aproximarem. E aí você começa a perceber que está acontecendo algum tipo de processo de revelação aqui. Mais claro e mais evidente, você está vendo um monte tremendo, um fogo saindo, um negócio barulhando, um negócio assim grande. Você já pensa uma revelação aqui, que Deus é poderoso, né? Que Deus é grande, que Deus é majestoso, que Deus não é qualquer um. Não é isso? Se você visse um negócio desse, você não ficava com medo, não? Ora, se não ficava. Você era capaz de nem precisar mandar fazer a linha. Você não se aproximava não, rapaz. Você olhava o negócio assim, fumando, saindo fogo, fazendo o negócio todinho, você ficava onde você estava. E Moisés chegou a dizer, sabe por que Deus está fazendo isso? É para que vocês temam diante dele e não pequem. Olha só, tinha um propósito ali, Deus estava mostrando a sua força. Às vezes, eu tenho umas percepções, de vez em quando na minha vida, que eu percebo que Deus é grande. Quando eu olho o universo. Quando eu olho assim, vejo documentário sobre o universo, sobre planetas, sobre não sei o quê. Você já viu o documentário assim? Aí você vê não sei quantos milhões de anos-luz, um sol que é 20 vezes o tamanho do nosso Sol, umas galáxias assim que é milhões de estrelas. Eu digo assim, rapaz, se Deus criou tudo isso, né? E criou, Deus é muito grande. Aí eu fico com um sentimento que eu sou tão pequenininho quando eu vejo essas coisas. Eu ali, né? Aí o pessoal viu um monte tremendo. Eu vejo assim o universo que hoje a gente pode ver, né? Deus é grande demais. Você já entendeu isso na sua vida? Em algum momento isso já tocou profundamente no seu coração? Deus não é qualquer um. Deus é grande. E Deus é santo. Separado. Tu viu que ele se separou, né? Ele botou aqui, olha, eu sou santo, separado. E eu tenho um conjunto de características
que se vocês não estiverem bem consagrados, bem organizados, vocês vão, na minha presença, vocês vão ser fulminados. Não é por isso que João fala assim, que as trevas não podem andar junto com a luz, porque a luz dissipa as trevas? Por isso que o homem não pode estar junto com Deus, porque ele não está consagrado, não está preparado para esse encontro. Se ele ficar junto com Deus, ele é fulminado. Aí Deus diz, cuidado, não passe não, que vocês não vão me machucar não. É vocês que vão se lascar. Não é isso? E olha só, aí o Deus, ele vai estabelecer um certo manual de instruções para lidar com ele. Ele vai falar com Moisés, eu preciso que você suba aqui. Eu tenho aqui um manual de instruções para você poder falar com esse povo, para a gente se relacionar. Porque não dá para ser assim, né? Foi assim e acontece, não. Então ele vai elaborar um conjunto de leis cerimoniais e de vivência para que esse povo possa se relacionar com ele. Quem lembra disso? Quem sabe disso já? São mais de 600 leis, ordenanças, e de todo jeito. Você vai ler ali o livro de Êxodo, Números, Deuteronômio, você fica até meio doido, né? Você diz, não, vamos pular aqui, que tem muita coisa aqui, não estou entendendo, não. É aqueles monte de lei e ordenanças, mostrando como é que esse povo devia se organizar com Deus. Mas tem um resumo que todo mundo gosta. Qual é o resumo? Os 10 é o resumo que todo mundo decora, porque cabe na mão. Né? Você tem 10 dedos, você fica, né? 1, 2. Tem gente que decora tanto esses 10 mandamentos que começa a citar pelo número. E eu não sei, que eu não sou bom de decorar. O cara fala assim, e o quarto mandamento? Qual é o quarto? Né? Eu não sei, a pessoa fica, sei o sétimo. Já sabe só de decorar um númerozinho assim. Eu tocava teclado, eu não decorava nem a cifra das músicas, eu vou decorar um negócio, né? O número dos 10 mandamentos. Eu não, prefiro ler, por isso eu vou ler com vocês. E se você não tem decorado, hoje eu vou ler os 10 mandamentos com vocês, a gente vai fazer uma passagem rápida, os top 10 mandamentos de Deus, certo? Aí nós vamos dar uma lida ali, e você fica com a tarefa de casa de decorar. Só para fazer legal, só para ser legal. Você decora para ficar bem na sua vida e você ficar lembrando lá de vez em quando. O primeiro mandamento é, deixa eu ver, não terá outros deuses além de mim. E sabe qual é a coisa mais importante sobre isso? E que não existia outros deuses mesmo. Então não tem como você ter outro além de Deus, né? Se não existe outro, essa é a revelação que a Bíblia vai mostrar depois de um tempo. Antes de mim, nenhum Deus se formou, e depois de mim, nenhum outro haverá. Então não tem como você ter outro Deus, não, meu amigo. Isso é uma revelação que está mostrando que Deus é único. Olha, segundo mandamento, não fará para ti nenhum ídolo e nenhuma imagem. Porque o ser humano tem a tendência de criar um Deus à imagem dele. E cria um Deus todo distorcido. Então Deus diz, olha, não vai criar esses ídolos, essas coisas que os pagãos criam, não. E aí a gente vai saber lá na frente, na Bíblia, que só tem uma referência para Deus. E quem é? Jesus, que é a imagem do Deus invisível. Por isso você não pode criar outra imagem de Deus, porque só tem uma imagem. Quem é? Jesus, certo? 3, terceiro mandamento, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Ou seja, não diga que Deus disse quando ele não disse. Entendeu? Não fique falando em nome de Deus quando Deus não falou nada. E está cheio de pastor dizendo coisa em nome de Deus, né? A gente tem que começar a confrontar esse pessoal, né? Que, rapaz, a gente fica dizendo, não fale contra a Bíblia. Não falei contra a Bíblia, não. Falei contra o que esse pastor está dizendo aí, que não tem nada a ver com a Bíblia. Não, não fale contra Deus. É esse pastor que está dizendo, não é Deus, não. Por isso, não fique tomando a palavra de homens como se fosse palavra de Deus. Porque muitos homens têm tomado o nome de Deus em vão. Olha só, o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Nesse dia não farás trabalho algum. E esse povo que viveu uma escravidão, que não tinha descanso nenhum, que não tinha folga nenhuma, teve o primeiro direito trabalhista da história, né? O carteiro assinado, e você tem direito a um sábado de descanso, e nem seus bois, nem seus animais, nem nada vai poder trabalhar, e você vai ser esse dia só para você. E foi um primeiro momento onde Deus estabeleceu que o homem precisa e necessita de um descanso, até para poder adorá-lo de maneira mais legal, né? Porque se você deixar, ninguém deixa nem você ir para o culto. Bota para você para trabalhar domingo, segunda, terça, de madrugada, e você não tem folga nenhuma. Tem uns aqui mais fácil, né? Ó, o sexto. Não, o quinto. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa sobre a terra.
Por que isso é importante? Porque como você vai amar um pai que é Deus, que você não vê, se você não ama nem seu pai que você vê? Por isso a referência dos pais na terra também é um pouco da referência do Pai eterno. Quando a gente estabelece uma relação de honra ao Pai da terra, isso também nos leva a honrar o Pai do céu. Não é isso? Olha o 6. O 6 é mais legal, olha só. Não matarás. Esse aí eu acho que a gente está tranquilo, né? Você já matou alguém? Eu acho que esse está mais legal. Mas Jesus adiciona um outro conceito aqui também. Ele vai dizer assim, lembra, né? Não matarás, Jesus falando isso lá no Sermão do Monte. Eu, porém, vos digo, se você já falar mal do irmão, já ficar matando ele com a língua, você matou. Aí talvez pegue agora a gente, né? Porque de vez em quando a gente mata os irmãos com a língua, né? A gente fala mal, a gente xinga, a gente diz as coisas. Então, meu irmão, você também é um assassino. Não é assassino de matar assim, mas é assassino aqui, ó. Você matou seu irmão na sua língua, na sua cabeça. Tem uns anos que você não fala com ele, porque para você ele nem existe mais. Outro no 7 diz assim, não adulterarás. Você é um adúltero? Acho que não, né? Mas Jesus também diz, porque Jesus pega um negócio pesado também, né? Ele diz assim, se você pensar numa mulher com desejo impuro, você já adulterou. Aí fica difícil, né, meu irmão? Porque às vezes os pensamentos vêm e você nem controla, aí o negócio aparece, às vezes a gente tenta controlar, mas controlar o pensamento, como é difícil. É um negócio, Jesus ele pega pesado também. Olha só, 8. Não furtarás. Esse aqui é para o Brasil, né? Podia ter escrito assim na bandeira do Brasil, não furtarás, porque a gente precisa de não furtar. Se tivesse a gente praticando isso, o Brasil estava muito melhor. Outro dia eu vi que foi 200 bilhões de corrupção roubado. Pensa, dava para fazer umas coisas boas no Brasil, não dava com 200 bilhões? Mas está tudo no bolso desse pessoal aí gastando com as coisas, né? Não furtarás. 9. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Por que esse é importante? Porque o diabo é pai de quê? Rapaz, se você é mentiroso, você está andando junto com o seu Satanás. Então, calma aí, não vão praticar esse aqui, não. E o 10, não cobiçarás. E esse é o que eu gosto mais. Porque o cobiçar é a raiz de vários outros pecados. Por que você adulterou, meu irmão? Porque você cobiçou. Por que você furtou? Porque antes você cobiçou. Por que você fez algumas coisas? Porque lá no seu coração você começou a olhar e desejar, e olhar a grama do vizinho, olhar a vida do vizinho, e quando você fez lá outras coisas. E o legal é que o cobiçar não tem nada prático, né? Eu posso estar cobiçando aqui e você não sabe. Né? Acontece lá dentro. Não tem assim como eu dizer, você cobiçou. Não tem. Pode estar lá dentro na minha cabeça. É um negócio que acontece no foro íntimo. Então, ó, não faça isso não, não cobice não. 10 mandamentos, você decorou? Fica aí o desafio para essa semana, para você decorar. Felipe, a lei é válida? Está valendo? Se eu ler ali as leis, estou lendo, eu peguei Êxodo para ler, aí peguei Números, Deuteronômio, está cheio de coisa escrita lá. Eu posso pegar aquilo lá assim e aplicar na minha vida do jeito que está escrito lá, porque está válido? Do tipo assim como está escrito, quem não guardar o sábado deve ser exterminado? Eu posso aplicar isso? Não, né? Senão a gente estava tudo morto, né? Já não existia mais ninguém, né? Não dá para aplicar desse jeito, né? Você vai perceber, existe gente que diz que pode, né? Mas esse pessoal não pertence à nossa igreja, não. Está em outras igrejas. Aí vocês vão para lá se vocês gostarem desse pessoal. Mas a gente aqui é mais leve, é mais tranquilo. A gente segue mais a linha de que essa lei foi contextual para a época, para esse povo e para essa aliança. Um acordo que Deus estava fazendo com esse povo de Israel e que era válido esse conjunto de leis, né? Então, esse conjunto de leis tinha um propósito. Naquela época, você vai perceber que era muito cultural a lei. Se um boi chifrar você e você morrer, tu vê que tinha a ver com o contexto da época, né? Você não anda com um boi na rua hoje te chifrando, mas naquela época os bois andavam. Então, tinha um contexto cultural para que, talvez, se fosse feito as leis hoje, se você passar cheque sem fundo, né? Teria algumas outras coisas escritas na lei hoje em dia, porque ela tem um contexto cultural muito forte, não é? Mas uma maneira da gente entender isso melhor, eu quero ler aqui com vocês, Gálatas 3, 24, diz assim, assim, a lei foi nosso mestre, até Cristo, nosso tutor, nosso guia, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle desse mestre e desse guia. Perceberam?
Então, essa lei foi realmente, fundamentalmente importante para que ela fosse conduzindo a revelação até que chegasse aquele que é a maior revelação de todas, que é Jesus Cristo. Agora, uma vez que Cristo chegou, que nos deu a plena consciência de Deus, e que Ele é o cabeça da igreja, que Ele nos coordena, e estamos debaixo dessa autoridade do amor, de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, essa lei não é mais esse instrumento de condução. Agora nós estamos debaixo desse Cristo, dessa nova aliança. Eis que faço com vocês uma nova aliança. Entregou o pão e entregou o cálice da ceia, não foi isso? Então estamos debaixo dessa nova aliança, desse novo conjunto de ordenanças, que não é mais esse antigo, do Antigo Testamento. Mas, no entanto, senão, porém, todavia, não quer dizer que o que está escrito lá é ruim. Porque se foi Deus que revelou, tem ensinamentos e princípios bacanas, não é? Se Deus falou, é porque era bom. Se Deus falou, é porque Ele se revelou com aquilo lá. Então, em vez da gente pegar literalmente como as coisas estão escritas, o importante é a gente entender qual é o princípio por trás dessa lei. Por exemplo, Felipe, na lei diz que não pode fazer tatuagem. Um exemplo básico. Sempre tem essas perguntas, né? Que as pessoas vão fazer tatuagem, aí fica perguntando para o pastor, eu tenho que já respondi umas 4 vezes essa. Aí está dizendo assim, tem lá dizendo que não pode fazer as coisas no corpo, não pode pintar, não pode pintar. Então, todo mundo que faz tatuagem não é de Deus, não é isso? Não, não é isso não, peraí, vamos entender. Naquela época, por que isso era uma coisa relevante para Deus? Porque havia os outros povos com cerimônias onde as pinturas eram cerimoniais para outros deuses. Então, quando as pessoas pintavam seus corpos, elas estavam fazendo uma cerimônia de adoração a outros deuses. Logo, mas hoje ninguém faz essa tatuagem pensando em outros deuses. A gente faz a tatuagem porque botou assim um piano, porque gosta de tocar piano, botou assim um peixe porque gosta de pescar, botou a foto da filha. Ninguém está fazendo a tatuagem para fazer uma cerimônia a outros deuses. Mas naquela época é como se eu dissesse assim, não mate uma galinha preta na encruzilhada e fume um charuto. O pessoal ia entender hoje, né? Talvez não entendesse naquela época. Naquela época o pessoal entendia que essa pintura era uma pintura religiosa. Hoje, se você não está fazendo isso de forma religiosa, está mais tranquilo. Mas se você botar assim, eu amo Satanás, aí não é legal. Então você não faça a tatuagem, eu amo Satanás, que aí na lei vai estar errado e não tem nada a ver com isso. Entendeu? Então seria, como é que a gente olha assim a lei? A gente tenta interpretar qual foi o princípio fundamental que Deus trouxe através daquela lei e não necessariamente aplicá-la da maneira como está escrito, porque ela tem muito contextualizada para aquele povo e para aquela época. Ok? Entenderam? Há quem entenda diferente e vocês vão seguir esse pessoal por aí, se vocês quiserem. Olha só, por que a lei foi relevante? Primeiro, porque ela nos ensinou que caminhar com Deus tem uma realização prática. Caminhar com Deus não é só uma metafísica, não é só oração, não é só ficar conversando com Deus. Quando eu me aproximo desse Deus, isso traz implicações reais, práticas e logo. Então, tem coisas que Deus espera que eu faça e coisas que Deus espera que eu não faça. Então, estar numa fé, estar seguindo a Deus, estar num envolvimento com Deus, vai produzir em mim alguns conceitos do tipo, tem coisas que é bom um crente fazer e tem coisas que é ruim um crente não fazer. Há uma realização prática. Você tem praticado o cristianismo, ou só tem ouvido falar de Deus, ou só tem orado, ou só tem visto na sua casa, mas a sua vida não tem nada a ver com o que você acredita. Não. A sua fé tem que gerar uma ação prática. Por isso que o Tiago vai dizer, uma fé que não tem obras é uma fé morta. Uma fé que não se manifesta de forma prática é uma fé que não tem, para que presta? Não presta. O seu envolvimento com Deus tem que produzir alguma coisa. Não é isso? A outra coisa que diz é porque o pecado é mortal. E se você perceber, a lei está evitando que o pecado aconteça, porque quando ele acontece, gera morte. E o pessoal lá, se tu pegasse a mulher do outro lá naquela época, o cara matava você. Quando ele está dizendo assim, não pegue a mulher do outro, rapaz, não se envolva com a mulher do outro, não. Ele está preservando a vida do povo, e esse povo pode, a partir de agora, começar a viver em comunidade. E se o cara destruir meu boi, o que eu faço? E se o cara pegar minha filha e fizer alguma coisa com a minha filha? Então, tudo isso regrava a convivência. E também revelava quem era Deus. Um Deus santo. Um Deus que precisava de uma certa purificação para estar perto dele. Olha só, todo esse processo de aproximação de Deus e sua lei
nos revela que nós somos pecadores. Não foi quando Jesus chegou para Pedro e estava lá, Jesus pregando, Pedro aqui no barco. Aí Jesus terminou de pregar, virou para Pedro e falou: Pedro, vá lá assim para o meio do mar e jogue as suas redes. Aí Pedro falou o quê? Senhor, eu já passei a noite toda pescando, não foi isso? E não peguei nada. Mas é porque que você que está dizendo, eu ouvi você falando uns negócios legais, eu estou sentindo que você tem a unção aí, eu vou fazer. Aí ele foi, e de repente ele pegou tanto peixe, mas tanto peixe que parecia que o barco ia naufragar, e ele foi, e aí ele conversou com Jesus, ele disse assim: afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. E não tem como você se aproximar de Deus e não ter um certo sentimento de que você é pecador. Porque a essência de Deus é uma essência santa. Uma vez eu estava conversando com um rapaz, e esse rapaz não entendia muito que algumas coisas na vida dele era pecado. Aí eu estava conversando, e a gente, como uma pessoa legal, a gente não fica assim toda hora confrontando como aquele pai que parece que se falar 10 vezes o menino obedece. Às vezes não obedece não, você só está falando 10 vezes e cansando ali a relação. Aí você fica, mas fulano, você não percebe que isso pode estar causando mal para o seu futuro? Aí você fica dando volta, para poder conversar com fulano, para ver se ele entende de outro jeito. Aí ele falou determinado dia para mim assim: não, Felipe, pode chamar de pecado mesmo. Ah, que bom, agora ficou mais tranquilo, não é pecado. Então, a gente fica mais legal, porque a gente fica, crente é antigo, já pode dizer as coisas, Ah, tá bom, é pecado mesmo. Aí ele falou assim: sabe por quê? Porque eu estava me relacionando com Deus, eu tive umas experiências, e ele me disse que isso era pecado, e eu aprendi, eu entendi. Eu falei: glória a Deus que você teve essa experiência. E porque não tem como você se aproximar de Deus e, de uma certa forma, não causar um sentimento de que uma convicção de pecado. Tem uma linha aqui, uma linha aqui. Eu sou santo, e vocês têm uma dificuldade de se envolver aqui. Quando você se aproxima, você vai perceber. E a minha lei revela isso para você. Não é? E aí vai acontecer um negócio muito legal. Um pessoal que começou a não entender isso não. Diz assim, Êxodo 32. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E Moisés demorou para pegar essas recomendações, ficou lá no monte 40 dias. E o povo durou 40 dias. 40 dias, Fosse 6 meses, mas 40 dias. Aí o povo falou assim: rapaz, esse Moisés não está voltando, não. Sabe o que é legal? Vamos fazer um Deus aqui, a gente mesmo? Pega aí seus brincos, seus negócios, vamos fazer uma fundição aqui, vamos fazer um bezerro de ouro. E aí esse vai ser o nosso Deus agora. Aí diz assim: Arão edificou um altar diante do bezerro de ouro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocausto e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar, olha só que massa, a farra. Só que a farra aqui é farra mesmo, é orgia sexual, é um negócio assim valendo, porque naquela época existia, o próprio bezerro de ouro é um deus da fertilidade masculina. E naquela época, então, eles praticavam aquela prostituição cultural. Então, as festas eram... Aí Deus diz assim: traz esse povo para o monte que a gente vai fazer uma festa. Olha a festa que o povo faz. A festa mais imunda, mais bagunçada, com um ídolo no meio do negócio, a confusão grande. E, meu irmão, sabe o que o Êxodo está dizendo aqui para a gente? Que tem 2 modelos de revelação aqui. Uma é a revelação que vem de Deus, que diz que Deus é santo, separado, e que a gente tem uma convicção de pecado quando está na presença dele, que a gente percebe leis maravilhosas. A outra é um ídolo formado pelo coração do homem, que entrega a ele ao maior bacanal que existe. E se você for criar um Deus segundo o seu coração, você vai criar um Deus que permite você fazer coisas erradas. Mas quando eu me aproximo de um Deus que é revelado, eu começo a perceber que há coisas que eu devo fazer e há coisas que eu não devo fazer. Por isso, quando você diz assim: mas o meu Deus deixa eu fazer isso, aí você está começando a criar um ídolo. Entendeu? Um bezerro de ouro. Ah, mas meu Deus é tranquilo com isso. O teu Deus é quem? É um ídolo. Você está criando, Você criou um ídolo que permite você fazer um bocado de coisa. Um bezerro de ouro. Então tem esses 2 elementos. Tem esse Deus soberano, grande, e tem esse povo pecador. E como é que a gente sabe que ele é pecador? Porque a gente teve os 10 mandamentos, não é não? Não fará outros deuses, não terá outros deuses diante de mim.
Não fará ídolos nem imagem de escultura, né? E não falará o nome do teu Deus em vão. O Arão falou que eram os deuses dele, o povo fez um ídolo e escolheu outros deuses. Rapaz, foi o mesmo que ter dito, ó, eu fiz um mandamento e vocês pecaram. Por causa agora que eu tenho um mandamento, eu sei que eles pecaram. Se eu não tivesse um mandamento, como é que eu podia dizer que eles pecaram? Mas agora que eu tenho um mandamento, eu posso dizer, vocês pecaram. E é isso que Romanos nos ensina, diz assim, Romanos 3:20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. E sabe por que agora eu sei que eu sou pecador? Porque existe uma lei dizendo que eu sou pecador. Aí foi um negócio assim, revelou. Eu já era pecador antes, mas agora eu sei, porque tem a lei. Ficou mais claro, entendeu? Ficou mais nítido a coisa. Mas também que povo horrível, né? Esse povo também, rapaz, o negócio não foi 40 dias, o negócio já degringolou, né? Eu acredito que tem um povo que diz assim, rapaz, se fosse eu lá, eu tinha subido junto com Moisés. Eu tinha. Rapaz, eu tinha escrito lá a lei também, eu tinha carregado uma das tábuas, Moisés carregando uma e eu carregando a outra. E se Arão tentasse fazer um bezerro, não ia deixar, porque por cima de mim não ia passar, não. Eu sou muito bom, a gente é um povo bom, esse pessoal que era um pessoal ruim. Porque tem isso na cabeça da gente, a gente acha que tem um pessoal que é ruim, que merecia realmente ali ficar ali, né? E tem um pessoal que é bom, que é nós somos bons. E que não, a gente é bom, a gente é religioso, a gente assim segue as coisas bem direitinho. A gente merecia estar na presença de Deus. Esse pessoal é ruim, eu sou bom. Eles não merecem e eu mereço. Por quê? Porque eu sou um cara que obedece todos os que estão acontecendo aí. Isso foi um tempo pela Bíblia, ficou essa ideia sendo percorrida e talvez as pessoas acreditando nisso. De novo, eu vou trazer o seu Paulo aqui para conversar com a gente. Ele vai dizer outra palavra para a gente. Ele vai dizer assim, Romanos 3:9, pois que, presta atenção, somos mais excelentes? Ele está falando aqui com o pessoal que se acha do bom, né? Somos mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto os judeus, os religiosos da lei, como os gregos que não tinham lei, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E mesmo não tem um mais bonzinho, um menos bonzinho, não. Se Deus virar as costas, você faz o bacanal, o negócio é assim. Não tem assim um povo, aquele povo é a gente. Entendeu? Não é um povo assim que é rebelde, a gente é bom, não. Mesmo você que se acha excelente, tu não é não. Todo mundo pecou. Não tem um que consiga atravessar essa linha divisória de Deus. E é esse que é o grande drama do cristianismo, da fé, da religião e de tudo que é do mundo. Existe um Deus santo e existe um homem pecador e não tem quem consiga atravessar essa faixa e ter comunhão com esse Deus. Isso aqui é a base da nossa discussão. Não tem. Está aqui separado. Se você for para lá, olha só o que Deus diz. Êxodo 33:3. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado. E eu poderia destruí-los pelo caminho. Rapaz, se Deus fosse comunhar com você, for andar contigo, e tu sendo um homem pecador, você era destruído. E esse é o entendimento ali que aparece no Êxodo com a gente. Eu dei esse conjunto de instruções, mas, meu amigo, deixa eu dizer o seguinte, se eu andar com vocês, mas não vai durar muito vocês, não. Estão entendendo? Estão compreendendo? Esse é o problema fundamental da fé. Algumas pessoas vão dizer assim, por isso, Felipe, a gente tem que ser mais santo. Aí tem que assim, estudar muito Bíblia, ser muito santo. Aí escuta um pessoal assim, né, que fala isso, né? Aí escuta 90 horas de pessoal que diz isso, aí sai assim, né, bem nervoso, crente bem nervoso, assim, tu é televisão do diabo, tudo é do diabo. Aí o cara fica assim, porque se a gente for mais santo, não tem isso, você verá Deus. Mas acontece que isso não funcionou, a Bíblia está dizendo isso. Até o mais santo, o mais excelente, ele é separado de Deus. Aí, eu vou pular do Êxodo de novo, porque não tem como eu ficar lá no Antigo Testamento, não, senão eu vou ensinar errado para vocês. Eu vou dizer o que é a revelação de Deus para a gente. Como é que a gente juntou esse Deus que é santo com esse homem pecador, certo? A gente precisa de um novo caminho. Romanos 3:21 vai dizer, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente, prestou atenção aqui? Da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção.
sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue. Entenderam? Deus ofereceu Jesus como sacrifício pelo seu pecado, porque você era impuro. Então ele pegou o seu pecado, fez uma bolinha assim com o seu pecado, mais escrito de dívida, cravou naquela cruz, onde Jesus foi morto, e ali os seus pecados foram depositados naquele Cordeiro Santo, e quando ele morreu, o seu pecado foi enterrado com Jesus. E quando ele ressuscitou, ele disse, está pago, está consumado, e o seu pecado foi quitado. E por causa desse sangue de Jesus que me lavou, foi construído um novo caminho que é independente da lei, que não é negócio, porque ninguém conseguiu cumprir a lei, né? Não é independente da lei, é um novo caminho feito por causa desse sangue de Jesus Cristo. Portanto, Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, o seu corpo. O que está dizendo? Temos um novo caminho, que foi por meio do seu sacrifício, o seu corpo. Vamos entrar naquele lugar que é o santo dos santos. Onde era o santo dos santos? Era a presença de Deus. Que você só podia entrar com muita consagração, se lembra? Nós podemos entrar agora com confiança na presença de Deus por causa do corpo e do sacrifício de Jesus Cristo. A gente não está mais debaixo desse conjunto de leis que nos condenavam ao pecado e ao distanciamento. A gente está agora debaixo de um sangue de Cristo que nos permite, pela graça, estar na presença de Deus. Oh, glória, aleluia, amém. Pelo menos eu creio dessa forma. Nosso acesso foi comprado pelo sangue de Cristo, nossos pecados foram pagos pelo seu sangue e nossa santificação não é feita para ganhar acesso, mas porque ganhamos o acesso. Nós agora podemos crescer e nos desenvolver na santificação, porque o Espírito Santo habitou em nós e produz nós dons, talentos e frutos do Espírito. Felipe, eu tenho dificuldade de entender. Quando eu leio ali o Êxodo, tem um bocado de coisa que eu não entendo. Tem um negócio de um tabernáculo, tem um negócio de uns pão, tem um negócio assim nos candelabros, tem um negócio difícil. Eu vou dar uma dica para você, porque a gente poderia ficar aqui muito tempo só fazendo essas associações. Mas fica para outro dia a gente falar mais sobre isso. Mas eu vou dar uma dica para você. Toda vez que você lê alguma coisa que você não entende muito, você pensa assim, a resposta é Jesus, e vai estar mais ou menos certo. Tá? Você vai lendo lá, vai estar com uma dúvida. O que é esse tabernáculo mesmo? Aí diz a Bíblia que Jesus habitou entre nós, né? Fez tenda entre nós, e que agora ele habita em nosso coração, nós somos santuário e habitação de Deus, nós somos o tabernáculo de Deus. Ah, então é mais ou menos Jesus, é mais ou menos Jesus. Pois acreditou e deu certo. Então, tudo que você sentiu uma certa dúvida, você pensa, talvez Jesus tenha respondido isso daqui, eu vou ficar com Jesus que dá certo. Mais para frente a gente pode trazer outras palavras e fazer mais associações em relação a isso, tá certo? Só para a gente terminar, o que aconteceu? O Moisés se colocou entre Deus e o povo, porque Deus estava dizendo, eu vou destruir todo mundo, Moisés, acabou, enfim, tá? Porque aqui vai sair um raio do céu, matou todo mundo, e agora eu e você vamos fazer um outro povo. Moisés já velhinho, né, já pensou, outro povo, eu nesse tamanho, mas aí vou matar. Moisés falou, não faça isso, Deus. Não faça isso, você tirou esse povo do Egito, vai ficar uma vergonha danada com os outros povos. Vamos aqui junto, Deus, vamos conversar com eles, vai dar certo. Ele foi, orou, clamou, pediu, fez sacrifício, falou, o povo também chorou, Deus dizendo que não ia mais caminhar com ele. Aí teve uma outra grande revelação, que às vezes a gente não diz. Deus perdoou, Deus agiu com misericórdia, e Deus não destruiu seu ninguém. Sabe o que isso revela? Deus é gracioso e misericordioso. Se no começo da palavra a gente aprendeu que Deus é santo, justo, juiz, talvez nesse final a gente esteja aprendendo que Deus é misericordioso. Vejam só o que Moisés vai falar em 34:6. Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. E essa palavra está lá no seu Velho Testamento, para dizer que a Bíblia também fala de graça lá no Antigo Testamento. Um Deus misericordioso, de amor.
para a gente finalizar essa palavra, eu acho que uma das grandes revelações que a gente teve hoje, porque muito sobre a graça você já entende, mas uma ideia que a gente foi relembrar, que Deus é grande, que Deus é majestoso, que diante desse Deus eu pareço tão pequeno,